Galera, sempre tem coisas que eu não sei se vocês são assim, mas comigo aconteceu muitas vezes. Ao longo da tua jornada, da tua vida, em alguns momentos você se depara com alguma coisa que você achava a vida toda que era daquele jeito. E aí você chega à conclusão de que o certo não é iogurte, mas é iogurte. O certo não é casa germinada, mas é casa geminada. E você passou a vida toda, e sabe aquela sensação de que você passou a vida toda falando um negócio errado e depois você fica tentando fazer uma retrospectiva na sua cabeça, tentando lembrar todas as vezes que você falou e passou vergonha? Quantas vezes você não chamou e não falou tauba? Quantas vezes você não chamou de ambrosilha? Então, muitas vezes, nós replicamos um conceito ao longo de uma história e de uma vida, mas nós ainda não paramos para pensar se de fato aquilo está certo, o que de fato aquilo significa. E nessa noite eu quero me atentar a um ponto que nós repetidas vezes fazemos aqui enquanto cristãos, irmãos que nos reunimos nos sábados e nos cultos da igreja, e que nós fazemos e falamos, mas muitas vezes nós não nos atentamos na sua profundidade, nós estamos falando ambrosilha e não estamos sabendo exatamente o correto. Então, se você quiser colocar um título aí nas suas anotações, o título dessa mensagem é Glórias a Deus. Glórias a Deus! Quantas vezes você não falou isso? Mas para aí, vamos fazer uma análise real. O que é que significa dizer glórias a Deus? O que significa isso, se não só como você ver alguma coisa e dar um elogio? Não é simplesmente isso. Quando você diz glórias a Deus, existe uma profundidade gigantesca nessa glória que é de Deus. Eu fico tentando antecipar o que eu vou falar e eu vou esperar um pouco. Eu estou muito empolgado, porque a glória de Deus é gigantesca. O que significa glórias a Deus? Nós vimos no texto de Gênesis 1, que Deus no início ele fala, haja luz, mas somente lá no versículo 14, lá pelo quarto dia, que Deus de fato coloca o sol para separar o dia e a lua para separar a noite, os luzeiros. Ou seja, que luz é essa que existia antes que houvesse sol? Que luz é essa que ilumina nossas noites? E que luz é essa poderosa que ilumina os nossos dias? O ser humano, na sua visão limitada das coisas, enxerga somente alguns astros do sistema solar e alguns astros a bilhões de anos de diferença de luz de outras galáxias a olho nu. Mas o que Deus estava mostrando é que o que ilumina a nossa vida lá no quarto dia não é a luz do sol. A luz que Deus coloca no início de todas as coisas não é uma luz qualquer, senão a luz da sua presença e da sua manifestação. Então esse haja luz que Deus fala antes do versículo 14, antes do quarto dia, que é a luz que inicia todas as coisas, porque não existe absolutamente nada que exista desde o infinito ao infinito que não tenha a luz de Deus, ou seja, a presença gloriosa do Senhor. É essa luz de fato que ilumina a nossa vida. Então a pergunta é, que luz é essa? É a presença poderosa do nosso Senhor Deus. Essa é a grande luz que revela a glória de Deus. Haja luz, haja glória, haja manifestação de quem é. Porque na tua vida o que te ilumina não é o que dizem. O que te ilumina não é o que você vê com seus olhos, mas é aquilo que representa a presença de Deus. É isso que ilumina o teu caminhar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então o que ilumina você é aquilo que sai da boca de Deus. É isso que dá a você a condição de você enxergar o que precisa enxergar. Porque quando você liga a luz num quarto, você passa a se movimentar a partir dessa luz. A luz não fala, mas você passa a ver os obstáculos pelo caminho. Antes de haver a luz, já existia
os obstáculos. Não é só porque existe a luz agora que você vê, significa que não existiam antes. A luz de Deus faz você ver aquilo que você não via. Talvez você agora está tendo uma relação profunda de amor com Deus e está dizendo, ai, Deus é amor, eu descobri que Deus é amor. Você descobriu agora, mas Ele sempre foi amor. Ele sempre te amou. O que acontece é que agora você está sendo exposto à luz da palavra do Senhor. Você nunca parou para pensar o que aconteceu com você antes de você nascer? Você lê os livros, né? Idade Média, você vê tantas coisas na história, 7.000 anos, e onde é que eu estava? Você não fica entrando nessa viagem, eu entro nessa viagem, onde é que eu estava, né? Que estranho, que doido isso. Mesmo lá, sem a sua existência, Deus te amou. E agora pela luz, a revelação da glória de Deus, Deus agora faz com que você compreenda essa verdade. Agora você se move diante dos obstáculos, e você se move para a esquerda ou para a direita, porque você enxerga eles diante da luz da revelação do Senhor sobre a tua vida. Por isso o que você precisa perseguir não é a luz do sol, não é a luz física do versículo 14, mas é o haja luz da voz de Deus. Porque enquanto você ouve vozes desse mundo, enquanto você se move pela luz desse mundo, a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Enquanto você se move por aquilo que você está vendo com seus olhos físicos, você está sendo impedido de se mover pelos obstáculos segundo o desejo de Deus. E enquanto você não se move segundo a luz de Deus, o haja luz de Deus, você não compreende o verdadeiro e profundo amor. Você está vivendo somente com coisas que são pueris, coisas que acabam, e não está vivendo com os olhos na eternidade. E o meu chamado para você nessa noite e a minha oração é que você saia desse lugar mergulhado na revelação da glória de Deus, essa luz de Deus que muda todas as coisas. Eu não tenho um dia da minha vida que eu não fique pensando, cara, se de fato eu, como Isaías, enxergasse o Senhor no seu alto e sublime trono, não há quem fique sem reação diante disso. Isaías, ao enxergar isso, expressou a sua podridão, a sua fraqueza, a sua miséria. Isaías, diante disso, expressou o quão fraco ele era. Quando nós olhamos para João, que viu a glória de Deus, João também, ao ver essa glória, a Bíblia diz lá em Apocalipse que ele caiu como morto, porque não tem outra reação. Quando você vê a grandiosidade de Deus, muda tudo, você morre e agora você é uma nova criatura. Tudo passa a ser novo quando você se depara com essa presença. Então, que você tenha nessa noite um vislumbre um pouquinho maior do que é Jesus, de quem Ele é, para que isso mude as tuas prioridades, porque quando você vê quem é Deus, aquilo que nós cantamos não é só uma canção que te emociona, não é só algo que você diz, foi como uma cachaça, como um bêbado de boteco toma uma cachaça, fica feliz, vai para casa, depois tem uma ressaca e a vida segue. Não, mas é algo realmente que gera uma transformação interior, algo que muda a sua visão de mundo. Então a glória de Deus, a reivindicação dessa glória, é a base pelo qual nós somos salvos. A exaltação da glória de Deus é o alvo da nossa salvação. Então a glória, essa luz, essa presença de Deus, é o alvo de todas as coisas. É o objetivo que unifica toda a história. É a fonte e a síntese de toda a alegria que nós podemos ter. Essa é a glória de Deus. Se eu disser para você assim, cara, alguém que nunca jogou, agora nós estamos no tempo de Copa, né? Alguém que nunca jogou, vamos pensar em basquete. Nunca jogou basquete, nunca viu. Chegou um ET aqui, né? Chegou, cara, o que é o tal basquete? Vai dizer assim, não, é uma bola marrom, meio laranja e tal. Ela é grande, ela é meio dura, ela tem 20 e poucos centímetros de diâmetro. Você vai descrever. Quando essa pessoa
quando essa pessoa vê um jogo de futebol da Copa, ela vai dizer, não é basquete. Por quê? Porque você deu uma descrição para ela do que é o basquete e ela já sabe dizer o que não é. Então ela vai olhar o jogo de futebol e ela vai dizer, não, isso aqui não é. A mesma coisa funciona para a beleza de Deus, para a revelação da glória de Deus. Nós não temos como explicar. Tanto é que na Bíblia tem um que caiu como morto, tem um que se expressou, tem um que chorou. Tem Moisés, que eu nem sei o que aconteceu com Moisés quando ele viu Deus lá na fresta. Alguns dizem que foi aí que ele escreveu Gênesis. Então a gente não sabe exatamente. Alguns viram Jesus, foram curados, outros andaram com Cristo, tocaram em Jesus. Porque quando você vê a glória de Deus, o resultado em você é inesperado. Porque talvez tenha coisas em você que você nem esperava, que você precisava largar para viver a glória de Deus. E que você acha que não precisava mexer e Deus vai lá e mexe. Porque muitas coisas, como diz Paulo, me são lícitas, mas nem todas me convêm. Quando você é colocado e exposto à glória de Deus, às vezes Deus vai mexer em coisas na tua vida que você não esperava. E talvez é nesse momento que você vai dizer para Deus, é essa decisão que eu precisava fazer para andar de glória em glória. Porque esse é o Evangelho. Essa é a beleza do Evangelho. É Deus, é nós entregando tudo para Deus, que é pequeno, que é momentâneo, que é passageiro, e Deus entregando tudo para nós, que é eterno, que é grande, que é belo. Você consegue descrever a beleza? É difícil. Tem um aplicativo, esses tempos eu testei, que ele faz o teu rosto ficar os dois lados igual. Já fizeram isso? Ele fica igual, né? Porque ali a gente vê como a gente é torto, né? Meu Deus do céu, eu sou um monstro. Eu sou todo torto. Aí o meu outro lado, só que daí eu achei mais feio aquela versão do que eu como eu sou assim. Eu disse, até que eu prefiro como eu tô assim, né? Dos males o menor. Então você olha então você pode dizer assim, a beleza é a perfeição. Né? A menina aí está pensando o cara está pensando na menina, o cara pensa, é a simetria. Não. Tem pessoas que às vezes a imperfeição dela é o que torna ela bela. São os detalhes diferentes que ela tem. Às vezes um olho maior que o outro, quase todo mundo tem, né? Um olhinho um pouquinho maior que o outro, todo mundo tem. E às vezes são detalhes pequenos, de um jeito que a pessoa tem, e às vezes é essa imperfeição que torna a pessoa singular. A gente vê hoje em dia, está todo mundo querendo fazer harmonização facial, fica todo mundo com a cara da Gretchen. Não é bonito, gente. A gente quer ficar. As nossas imperfeições, quer dizer, eu acho, tá? Cada um. Por quê? Por que eu acho cada um? Porque é muito singular, cada um tem o seu olhar sobre a beleza. Então a gente não consegue definir o que é a beleza, não tem palavras. A beleza ela se dá quando ela é vista, quando ela é contemplada. Você não consegue dizer o que é, mas você consegue dizer, isso é. A minha convocação para você nessa noite é, pare de tentar descrever o Senhor e se coloque na presença. Quando você estiver na presença, você vai dizer, cara, todas as palavras que eu já disse para ti, Deus, nada descreve o que é estar na tua presença. Nada. O meu chamamento para você nessa noite é que você entre naquele véu que se rasgou, entre no Santo dos Santos e olhe para o Senhor. Você vai saber, isso aqui não é basquete. Isso aqui é. Você vai saber descrever o que é, por algumas coisas que te disseram, mas só você experimentando verdadeiramente é que você vai ver essa presença que vai definir para você agora o que é. Então nós não conseguimos definir o que é glória, mas nós podemos tentar, e é o que nós vamos fazer um pouco nessa noite. Não tem como você definir, mas nós podemos dar uma tentadinha, até para a gente saber o norte, para onde a gente deve ir. Como a gente não consegue definir glória, a gente olha para as Escrituras e lembra de alguns textos, como aquele texto que diz, Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, e toda a terra está cheia da sua glória.
Olha que interessante. Santo, 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 toda a terra está cheia da sua santidade. Não. Toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, de alguma forma nós compreendemos pelas Escrituras que se você quer compreender a glória de Deus, a beleza de Deus, Deus te empurra para olhar para a sua santidade, para a sua perfeição. E quando você olha para a perfeição de Deus e a santidade de Deus, aí você começa a ter um vislumbre da glória, porque a glória nada mais é do que a santidade de Deus vindo a público. É quando Deus vem a público na sua santidade, na sua perfeição. Quando Deus vem a público nos seus atributos perfeitos. Quando você visualiza isso, ali você está vendo a glória de Deus. Ali você está vislumbrando quem Deus é. Ou seja, quando você vê a glória de Deus, quando você se torna um pouco mais consciente do quão santo Ele é. E por isso que a Bíblia diz, e por isso que nós vemos lá em Apocalipse, os anjos falando, santo, 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 é o Senhor de todos os exércitos, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. A nossa declaração diante do Senhor durante toda a eternidade é: Deus, Tu és santo. Não é porque você vai ser obrigado, é porque você vai estar diante de uma glória tão grande, de uma presença, de uma manifestação tão grande de quem Ele é, que isso vai ser inevitável. É como você ver algo muito belo. Quando você vê um carro, quem gosta de carro, às vezes você vê um carro muito massa, aquele corvetão assim, aquele opalão rebaixado assim, você olha aquele carro, cara, que tu para. Esses dias passou um carro, eu e a Jéssica falando um negócio, mó interessada falando pra mim, assim, eu fiquei assim, olhando pro carro assim, eu desliguei, cara, desculpa aí, amor, eu desliguei geral, fiquei olhando para aquele carro passando assim, que era muito bonito o carro. Então essa é a nossa reação diante da beleza, da santidade de Deus, é você olhar com um vislumbre, é você encher os seus olhos de água, é você estar emocionado diante dessa presença de uma forma que é inevitável você dizer, não tem outra forma de você se expressar senão dizer, santo, santo, santo. E é a isso que Deus nos chama nessa noite, para que você vislumbre essa grandiosa presença de Deus. Então a primeira coisa que eu queria falar para você nessa noite, a primeiríssima, é por que Deus nos criou. Por que Deus nos criou? Guarda no teu coração essa palavra. Está lá em Isaías, não precisa abrir, diz assim, Isaías 43:6 diz assim: tragam os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra, todos os que são chamados pelo meu nome, e os que eu, olha o que Deus está dizendo, e os que eu criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Ou seja, Deus te criou para a glória dEle. Deus te criou para revelar a glória dEle. Isso é muito poderoso. Então, talvez você fique pensando assim, aquela pergunta de milhões, da onde eu vim, para que eu sirvo, de onde é que... A pergunta está respondida. Ok? Vamos para a próxima. Qual que é a resposta? Por que você nasceu? Você não é um ator nesse mundo. Por que você nasceu? Você nasceu para a glória de Deus. Só aqui eu já poderia fechar aqui e a gente ir para casa e pensar, cara, será que eu estou vivendo para a glória de Deus? Será que eu estou realmente, lá em 1 Coríntios diz assim, 1 Coríntios 10 diz, portanto, se vocês comem ou bebem, façam tudo para a glória de Deus. Se eu faço a minha faculdade, eu faço para a glória de Deus? Porque a vida da comunhão da igreja e a comunhão com Deus não é uma área da minha vida, mas tudo na minha vida dá glórias a Deus. Tudo na tua vida é para a glória de Deus. Absolutamente tudo. Não tem uma área da tua vida que não seja para a glória de Deus. Então viva dessa maneira, que a grandeza de Deus seja vista em você.
espiritual, aí, impossible. Não há chance para mim. Eu não tenho a menor chance de viver essa realidade. Então, o primeiro ponto é: por que você foi criado? Para a glória de Deus. Segundo ponto é uma má notícia: nós não conseguimos. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você foi feito para a glória de Deus, mas a Bíblia diz que absolutamente todos nós aqui, por mais carinha de santo que você tenha, por mais bonitinho que você tenha vivido o seu dia de hoje, por mais que você ache que nas últimas 2 horas que você está aqui dentro desse lugar você não pecou, por mais que você acredite nisso, a Bíblia diz que nós somos pecadores e nós não conseguimos revelar a glória de Deus. Essa é a má notícia nessa noite. Os pecadores não têm glória, eles não têm como revelar, porque eles estão bloqueados pelos seus próprios pecados. Essa é uma verdade para ti, é uma verdade para mim, é uma verdade para todos nós que estamos aqui. O capítulo 13 ele é explicado pelo capítulo 1 de Romanos. Lá no capítulo 1 de Romanos diz assim: e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem, ao ser humano. Ou seja, nós decidimos trocar a glória de Deus pela glória do homem. A grande verdade é que todos nós temos um grandiosíssimo caso de amor com a glória humana. Todos nós, ao olharmos para o espelho, gostamos do que vemos. Todos nós, ao olharmos para a realidade do homem, queremos que a glória seja nossa. Todos nós temos um caso grandioso de amor com um homem, com um eu. Você pode até dizer: eu sei que há a glória de Deus, mas eu prefiro outra coisa. Depois você em casa leia Romanos 1. Romanos 1 diz que Deus ele se revela até por meio da natureza. Deus ele vai dar um jeito de se revelar para você. E sabe o que Romanos 1 diz? Que diante dessa realidade nós somos indesculpáveis. Esse é o termo, indesculpáveis. Por quê? Porque Deus ele de alguma forma, e você que está aqui me ouvindo, você sabe, você sabe que Deus tem se revelado para você. Aquele sentimento que você tem: cara, eu preciso ir no encontro na igreja, eu preciso me relacionar com algumas pessoas, eu preciso ter um tempo de oração. Não é só um sentimento moralista humano, mas é o Espírito Santo chamando você. É Deus revelando a glória dele para você. Quando você olha a eternidade, quando você olha as coisas belas que Deus criou, Deus de alguma forma está convocando você para contemplar quem ele é. Então Romanos 1 diz que nós somos indesculpáveis, porque nós trocamos a glória de Deus, nós trocamos pela glória do homem. Essa é a má notícia, nosso segundo ponto aqui. Você foi criado para a glória, você não consegue revelar a glória, porque nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Nosso terceiro ponto é: Jesus é o ápice da revelação da glória. Aí você lembra assim daquela canção, né? E daquele texto que diz: abriu mão de sua glória. Jesus não abriu mão da sua glória? Ele abriu mão da sua glória enquanto Deus e veio à terra para mostrar ao homem que é possível alguém na terra revelar a plenitude da glória de Deus. Por isso que Jesus é o nosso modelo. Você quer revelar a glória de Deus? Olhe para Jesus. Jesus é o clímax da glória. Aquele que viveu sem pecado, aquele que viveu sem erro,
Ele é a expressão exata, como dizem Hebreus, de quem Deus é. A Bíblia diz, que Jesus diz, que eu só faço aquilo que vejo meu Pai fazer. Você quer revelar a glória de Deus? Faça aquilo que você vê o seu Pai fazer. Você quer viver uma vida para a glória de Deus? Imite Jesus. Jesus é o clímax dessa glória. Ele é a revelação exata. Ele é a boa notícia. É como se Deus dissesse assim: você quer viver para a glória? Está aqui. Eis o meu filho amado em quem eu me comprazo. Você quer viver para a glória de Deus? Você quer revelar a glória de Deus? Está aqui. O modelo, Jesus, está aqui para revelar a glória. Você não precisa olhar para mais nada, cara. Você está olhando para tantas coisas, meu amigo, e Deus está dizendo para você: ei, olhe para Jesus. Coloque os seus olhos fixos em Jesus, coloque as suas expectativas em Jesus, coloque as alegrias do teu coração em Jesus, coloque a sua vida nas mãos de Deus, coloque aos pés da cruz os teus sonhos, os teus projetos, sonhe os sonhos de Deus e você viverá uma vida para a glória de Deus. Para o que você foi criado? Para a glória de Deus. A segunda notícia é uma má notícia: você não consegue revelar a beleza da santidade de Deus, a glória dele. A terceira notícia é: Jesus é o clímax da glória de Deus. Agora, o nosso quarto ponto é: como fica então após a revelação desse clímax, do Cristo que morreu na cruz e viveu sem pecado? Como fica depois disso? Você confia que não é por você, mas é por Cristo. Olha que interessante esse texto, está lá em Romanos 4, versículo 20 e 21, diz assim. Aqui o Paulo está falando de Abraão. Eu vou confessar um pecado meu aqui. Pecado não, um erro de interpretação. Que é, eu sempre li esse texto de um jeito. E agora para estudar esses textos, eu acabei me aprofundando um pouco mais e vi de uma outra forma. Eu sempre li esse texto dessa forma. Observa comigo. Aqui diz: Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Ele não duvidou da promessa de Deus, mas pela fé ele se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir aquilo que havia prometido. Eu, na minha leitura, sabe, aquela leiturinha assim, Guizinho, que tu vai assim, lendo assim, tu fala assim: Abraão confiou em Deus e tal, dando glórias a Deus. Eu sempre imaginava, porque eu sou assembleiano, né, há alguns anos já, graças a Deus, eu sempre imaginava Abraão com as mãos veinhas para cima, dando glória a Deus. Mas depois de uma leitura mais atenta, graças a Deus, né, a gente tem os comentários, tem os teólogos, tem pessoas que foram mais profundamente, e só se tu ler com calma, só eu abandonando a minha leitura superficial e indo com calma, lendo as escrituras, você entende que aqui o texto não está dizendo que Abraão fazia isso, está dizendo que o fato de ele não duvidar da promessa de Deus e pela fé se fortalecer, isso gerava glórias a Deus. Não era uma mão levantada que gerava glórias a Deus, dizendo glórias a Deus, embora isso seja incrível que você faça, mas é o seu ato de fé e a sua confiança em Deus diariamente, é o que é a glória de Deus em você.